Mateus capítulo 18, versículo 21 e capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Vamos parar só um pouquinho aqui. Então, nós estamos vendo aqui na palavra de hoje a questão do perdão. Todo mundo só dá o que tem. Nós podemos dar misericórdia quando nós temos dentro de nós um coração misericordioso. Aqui Jesus está... Primeiro Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes que eu devo perdoar? Até 7 vezes? Que até é muita coisa se for ver, não é? Não é? Até 7 vezes? Pô, o cara errou com você, você perdoa. Errou com você, você perdoa. Errou. Veja, 7 vezes. Às vezes a gente não aguenta nem meia vez. Quanto mais 7, né? Até 7 vezes. Aí Jesus vai dizer assim: não é até 7 vezes, é 70 vezes 7, né? O que significa isso? Significa que o perdão é sempre. Perdoar sempre, perdoar sempre. Deus está o tempo todo pronto a nos perdoar. O tempo todo, o tempo todo. Enquanto você estiver respirando, Deus está prontinho para perdoar. E o cristão, né, o católico, o cristão, ou até mesmo o evangélico, o cristão por si, deve seguir os passos de Cristo. Deve se configurar. Ontem nós falamos da configuração, né? Nós temos que nos configurar a Cristo, ter um coração igual ao dele, um coração que seja capaz de ser igual ao dele. Se Jesus falou que é 70 vezes 7, é 70 vezes 7. Perdoar sempre, sempre. Quantas vezes que nessa vida a gente já caiu, esfolou a cara no chão, e quantas vezes que nós procuramos levantar e levantamos e recebemos o perdão de Deus. E continuará sendo assim. E devemos continuar assim, nos levantando e dando o perdão. Acontece que nós estamos neste tempo da graça, nós estamos no tempo da graça. Este é o tempo que nós temos, o tempo que nós podemos nos levantar, reconhecer as nossas falhas, pedir perdão, pedir a misericórdia do Senhor, porque Ele vai nos perdoar. Mas acontece que esses limites, até isso tem um limite. O limite em que nós podemos nos deparar é com o limite que pode cair na tentação do pecado contra o Espírito Santo.
que significa isso? Ai, o Senhor vai me perdoar, o Senhor é misericórdia, Ele vai perdoar sempre, então eu vou errar sempre, Ele vai me perdoar sempre. Não. Não é assim não. Ele fala que é para perdoar sempre, mas é para perdoar sempre mediante o arrependimento. Uma metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade. Nós precisamos de uma mudança de mentalidade, buscar uma mudança profunda de vida, de coração. Precisamos de percorrer e ter esse coração voltado para Deus, querendo se levantar, porque ninguém dá aquilo que não tem. E nós vamos ver isso na sequência do Evangelho, que vai continuar assim. Então Pedro perguntou: quantas vezes devo perdoar? Jesus falou: 70 vezes 7. Olha lá. O empregado caiu aos pés do patrão, prostrado suplicava: dá-me um prazo que eu vou te pagar. E diante disso teve compaixão, viu que de fato ele não tinha, na verdade ele não tinha como pagar esse patrão, porque ia ele de escravo, ia a esposa, ia os filhos, veja, a vida dele e dos filhos ainda não ia pagar a dívida, de tão grande que era essa dívida. E o que a gente aprende no Pai Nosso? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai com essa mesma medida, né? Perdoai com essa mesma medida. Porque a medida em que você usa para com o outro, vai ser a mesma medida que vai ser usada para com você. Você entendeu ou não? A medida que você usa para com o outro será a mesma medida que será usada com você. E é justamente o que nós vamos ver aqui. Ninguém dá aquilo que não tem. Se você não tem um coração misericordioso, você não perdoa, você não ama, você não reconstrói. Aqui. Então, diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro caiu aos pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Ele fez a mesma coisa com o patrão dele. Agora o cara que estava devendo, o colega dele que devia 100 moedas, fez a mesma coisa com ele. Mas o empregado não quis saber disso, saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Pagasse o que devia, né? Paga o que me deve, paga o que me deve, né? Sufocando. Cara, às vezes você está sufocando alguém que nunca vai conseguir te pagar. Paga. E o cara não tem condições de te pagar. O cara já está na lama, o cara já está todo estrupiado. O cara já está devendo, o cara já está repleto dos próprios pecados. O cara não tem nada para te oferecer. E você está ali, paga. Ou seja, a gente às vezes não entendeu nada, nós não entendemos nada. Se o cara não tem o que pagar, com o que pagar, eu vou falar devagarinho para pegar. Se o cara não tem com o que pagar, como pagar, porque ele é um miserável, porque ele é um ignorante, porque ele é um besta, porque seja lá o que for o que ele é, então pagado já está, meu filho. Joga para Deus. Deus que resolve esse problema. Às vezes o cara não tem inteligência, não tem competência, não tem nada para te pagar, não tem nada para te oferecer, porque o cara às vezes nada
Porque a pessoa, às vezes, não é só dívida, porque às vezes a pessoa nada no monte de lama, no monte de esterco. Esse que é o problema. Então, se não tem como pagar, então pagado está, deixa para Deus resolver isso aí. Entendeu? Não adianta você ficar aqui sufocando, vai, se vira, me paga. Não tem o que fazer mais. Temos que ter um coração igual desse homem aqui, ó. Um coração misericordioso para receber de Deus a misericórdia. Agora, se ele fizer o esforço de fato, aí já é outra história, é uma outra caminhada. Agora, diante disso, o patrão teve compaixão. Olha lá, ele agarrou e começou a sufocá-lo. Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, eu vou te pagar. Mas o empregado não quis saber disso, saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, porque os amigos dele, né? Foi lá falar com o patrão. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Como eu tive compaixão de você? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu pai, olha, essa palavra é dura. Não falou de misericórdia, não falou? A leitura não falou isso? Sim. A leitura falou, Jesus está falando aqui. A palavra falou de misericórdia, falou de amor, falou de perdão, falou de tudo. Perdoar 70 vezes 7, etc. Mas olha aqui. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco. Se cada um não perdoar de coração, o seu irmão, é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco. Se cada um não perdoar de coração o seu irmão, ao terminar este discurso, né, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Ou seja, o patrão enviou aquele, já tinha perdoado, mas como ele usou de maldade para com o outro, ele voltou para a prisão. Né? Voltou para o final da fila, como se diz, né? Voltou para o final da fila. Mas por quê? Falta de perdão. Então, mas o perdão é mediante a um coração arrependido. O coração arrependido, um coração convertido. Uma pessoa que mediante a um coração ao arrependimento. Uma mudança profunda por dentro. A graça acontece, o perdão acontece, o perdão que se diz 70 vezes 7 acontece diante de Deus e acontecerá e continuará acontecendo só e somente só mediante ao arrependimento profundo e sincero. Profundo e sincero. Porque quando nós continuarmos, né, com as maldades, com as nossas ideias, né, com as nossas ideologias, com as nossas ideias, com as nossas inclinações, com as nossas coisas, com as nossas mentiras, né, com as nossas até mesmo dissimulações, né, não adianta ser falso. Não adianta ser falso, por quê? Porque o patrão vai saber. Porque o nosso patrão, que é Jesus,
o nosso patrão, que é Jesus, ele sabe, ele sonda os corações. Ele sabe o que está dentro do coração. Está dentro do coração. Hoje, e aqui eu quero terminar, né? Hoje é dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Sabe o que é São Maximiliano Maria Kolbe? Não. Pode falar, pode falar. Deixa eu perguntar pro senhor, essa imagem, ela é, como chama o nome dela? Nossa Senhora de La Salette. Nossa Senhora. É uma aparição que ela teve em La Salette, né? Pode falar. Justamente o choro dela é justamente pelos pecados dos seus filhos, que somos nós, né? O choro dela é por causa dos nossos pecados, né? Porque nós não nos convertemos, né? Nós não conseguimos ter esse coração de misericórdia, né? A gente fica agarrando no pescoço do outro, em vez de dar o perdão, né? A gente fica sempre embarulhados, não saímos dos nossos barulhos, nós não saímos das poeiras que nós levantamos, é isso. Então o choro é isso, né? Hoje é dia de São Maximiliano Maria Kolbe, um padre que estava em Auschwitz, né, no centro de concentração na Alemanha. Quantos judeus que foram assassinados lá. E Maximiliano, que era padre, tinha um pai de família que ele ia morrer ali naquele momento. Tinha família, tinha mulher e filhos, né? E o padre, olhando aquilo, olhou para os soldados e disse: olha, eu troco com eles, eu quero ir morrer no lugar deles, porque eu não tenho filhos e não tenho esposa. E os guardas aceitaram a troca e o padre morreu no lugar. Soltaram o pai de família e ele morreu no lugar. Hoje é dia desse padre, né? Do São Maximiliano Maria Kolbe, né? Né? Então, gente, vamos buscar ter esse coração corajoso, esse coração bonito, esse coração corajoso. Um coração que consegue amar, um coração que consegue ter a medida do perdão, a medida da misericórdia, que é a medida sincera da conversão de coração. Vamos pedir isso para Deus, né? Amém. Vamos pedir essa força para Nossa Senhora. Amém, gente? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Gente, um ótimo dia a todos. Obrigado, A paz de Deus Cristo. abençoe. Amém. Alguma coisa.